E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo de número 12. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Embora vamos falar baseados mais no verso 2. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. E não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita assim comigo: mente transformada, mente renovada. Paulo fala aqui sobre a necessidade de termos, irmãos, uma mente transformada. Mas essa transformação da mente, ele está falando, é uma transformação através da palavra. É uma mente que foi moldada, transformada, renovada através da palavra de Deus. E é interessante nós pensarmos sobre isso, sobre mente transformada, porque a realidade, irmãos, é que a nossa mente, ela exerce uma influência, um poder muito grande sobre a nossa vida, sobre quem nós somos, como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos as coisas, depende muito do que a nossa mente está recebendo, está sendo nutrida. O que nós estamos deixando que faça parte da nossa mente, esteja na nossa mente, vai com certeza influenciar tanto as nossas emoções, como também as nossas atitudes e as nossas ações. Então é de suma importância, queridos, nós pensarmos sobre essa realidade de uma mente transformada. Nós estamos vivendo um momento muito difícil de toda a história da humanidade, não é? A humanidade está enfrentando um momento difícil. E o que nós precisamos mais do que nunca é termos uma mente transformada, termos uma mente moldada pela palavra de Deus, para que nós possamos, diante de tudo que está à nossa volta, diante de tudo o que está acontecendo, nós possamos ter as emoções certas, como também as atitudes certas, né, de acordo com uma mente transformada pela palavra de Deus. Então, qual a importância disso para a nossa vida? Qual a importância dessa mente transformada? Lembrando que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Significa dizer que os nossos pensamentos, as nossas ideias devem estar de acordo com os pensamentos de Jesus, com a mente de Jesus. Então,
A importância disso, queridos, é justamente porque os nossos pensamentos controlam a nossa vida. Diga, os meus pensamentos controlam a minha vida. Então, a forma como você pensa vai, muitas vezes, determinar as suas ações e também as suas reações na vida. Então veja como é importante termos esse cuidado, porque às vezes a nossa mente, ela mesma está impedindo que nós tenhamos as atitudes, as emoções e as reações corretas. Segundo lugar, queridos, é importante refletirmos sobre isso, porque a maior batalha que nós travamos é na nossa mente. É a maior batalha. É o momento em que dentro de nós ninguém está vendo, ninguém percebe, ninguém sabe, mas dentro de nós está uma luta, uma batalha, muitas vezes em nossa mente. Alguém pode olhar para você, para mim, para cada um de nós e pensar, não, está tudo bem com ele, está tudo bem com ela, não é? Está tudo, essa pessoa não tem do que se queixar, não tem do que reclamar, tem uma vida maravilhosa, e de repente não sabe, não é, as batalhas que você enfrenta na sua vida, no seu dia a dia. E às vezes essas batalhas, elas podem vir nos momentos mais indesejados, nos momentos mais inapropriados. Por exemplo, às vezes você passa o dia todo tranquilo, não é? Como diz os jovens, de boa, e de repente, na hora que você coloca a cabeça no travesseiro, a sua mente, né, de forma assim inusitada, lhe apresenta um problema que você passou o dia todo sem nem pensar nele. Naquele momento de você ter um sono reparador, surgiu, sabe, que veio lá no fundo da sua mente, surgiu aquele pensamento: e essa situação? E essa pessoa? E aquele problema? E aí começa uma batalha na mente que muitas vezes, querido, acontece de a pessoa passar a noite, não conseguir dormir, pensando naquilo, e o pior não é nada. Passou a noite toda acordado, e quando levanta, não é quando acorda, quando levanta, o problema continua lá. Não mudou nada, não resolveu nada. Mas qual é a maior batalha? É aquela que acontece na mente. É de onde vêm os julgamentos, é de onde vêm os preconceitos, é de onde vêm, sabe, os sentimentos mais terríveis. Tudo isso acontece na mente, nessa batalha que o inimigo tenta o tempo todo dominar, infiltrar, penetrar na mente humana, para que possa, através desse controle da mente, dessas setas que são lançadas na mente da pessoa, ter domínio sobre todo o seu corpo, sobre suas emoções, sobre suas reações, sobre suas atitudes. Então isso é muito sério, queridos, porque muitas pessoas têm perdido a batalha justamente na sua mente. Justamente na sua mente tem perdido essas lutas. Todo pecado que é cometido, ele nasce na mente. Às vezes um pensamento que é alimentado, que a pessoa vai cedendo, é o que vai finalizar com o pecado.
Então já surge, às vezes, na mente essa luta, esse conflito. Só que a vontade de Deus é que nós tenhamos o quê? Paz. Diga paz. E essa paz precisa estar na nossa mente. Essa paz precisa estar em nosso coração. Nós cantamos, acho que hoje pela manhã, falando de Jesus, o príncipe da paz. Agora imagine você estar adorando o príncipe da paz, mas a sua mente está fervilhando. A sua mente está, sabe, atribulada com situações, com pensamentos, com problemas e com dificuldades. Nós precisamos encarar a realidade, amados, que Jesus Cristo, Ele quer de fato nos dar uma mente sã, saudável e em paz. Nós podemos ter essa paz que excede todo o entendimento. Então tudo passa pela nossa mente. O que você entende, o que você olha, a forma como você interpreta tudo o que está acontecendo passa pela sua mente. Mas como podemos, irmãos, cuidar então da nossa mente? Como podemos cuidar dos nossos pensamentos? Já que eles são tão importantes, já que eles influenciam nas nossas emoções, nas nossas atitudes, como cuidar da mente? Primeiro, alimentando a nossa mente com a verdade. A verdade é libertadora. Ninguém pode ter uma mente saudável se ficar fundamentando os seus pensamentos naquilo que não é verdadeiro. Ninguém pode ter uma mente saudável se ficar vivendo de ilusões, de utopias. O que liberta é a verdade. A gente está vivendo uma geração em que as pessoas, elas não querem se deparar com a verdade. Essa é uma geração que as pessoas querem ouvir coisas que simplesmente, sabe, lhe agradem, lhe satisfaçam, mas que não estão se importando com a verdade. Com a verdade. E uma coisa nós precisamos ter em mente, irmãos, que a verdade é libertadora. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós não queremos viver uma prática do tipo me engana, que eu gosto. Longe de nós isso. Longe de nós isso. Ainda que certas coisas possam parecer boas, se não for verdade, não serve. Se não for baseado na verdade, não serve. Então o que traz saúde para a nossa mente, para que nós possamos realmente ter uma vida equilibrada, é a verdade. Devemos também, queridos, para cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, além de alimentar com a verdade, devemos afastar pensamentos destrutivos, pensamentos que prejudicam não somente a nossa vida, mas como prejudica também o próximo, prejudica outras pessoas. Existem maneiras de pensar que prejudica a sua própria vida e que prejudica os outros. E esses pensamentos muitas vezes têm origem no inimigo, que vem e planta uma semente daninha.
Porque enquanto Deus planta uma boa semente, o inimigo planta uma semente do mal. Aqui, você está recebendo a boa semente, que é a palavra de Deus. Mas não se engane, em todo tempo o inimigo vai querer uma oportunidade para plantar uma semente do mal, uma semente daninha. Então esses maus pensamentos, esses pensamentos destrutivos vêm do inimigo, vêm da nossa própria natureza, do nosso próprio eu, que somos pecadores. Então vai surgir muitas vezes pensamentos ruins pela nossa própria natureza. Paulo disse, olha, o bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Então o fato de sermos, não é, pecadores, de sermos falhos, então por nossa própria natureza vai surgir pensamentos ruins. Dizem que foi Lutero que disse essa frase: eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir com que eles façam ninho sobre a minha cabeça. Isso ele estava falando dos maus pensamentos que muitas vezes sobrevinham sobre ele. E ele dizia, olha, eu não posso impedir que às vezes maus pensamentos venham sobre mim, mas eu posso impedir que eles façam morada, que eles se instalem na minha mente e consigam me controlar. Então vem do inimigo, vem da natureza humana e vem também do mundo que lança, não é, imagens, que lança frases, que lança ideias, sugestões para as pessoas terem pensamentos que não correspondem à verdade. E por que eu disse a verdade é libertadora? Porque justamente o inimigo percebeu que a mentira dita de forma consistente, de forma repetida, ela acaba parecendo uma verdade. Ela acaba sendo acolhida como uma verdade. Pode observar, como coisas que você tinha plena convicção, olha, isso é desse jeito. Mas com argumentos, com, recursos, quando aquilo é apresentado para você de outra forma, e vai repetindo, e vai martelando, vai falando, chega um momento que você se rende e diz, é isso mesmo. E agora você não somente aceita, como você passa a defender aquilo, porque você agora já não vê que aquilo não é verdade, porque você foi convencido. E a sociedade está se alimentando com tanta coisa que parece que foi convencido. Tenhamos cuidado, queridos, porque a última moda do inimigo é convencer as pessoas que Jesus não é suficiente, que a palavra não é suficiente e que não é necessário a igreja. É a última moda. Você não precisa, você pode caminhar, do seu jeito, independente, sem compromisso com a igreja local, o evangelho é algo que a gente pode ali de vez em quando ouvir, mas não é suficiente. Então a última moda do inimigo é semear em você uma insatisfação, para que você pense que você não tem condições de viver a vida no propósito de Deus, senão se você fizer de tudo para viver uma outra vida que muitas vezes não é a sua. Não é a sua. Então preste atenção, queridos, que às vezes as coisas são levadas dessa forma. Uma vez eu assisti uma cena em um filme que o camarada dele queria colocar uma placa assim na rua. E ele pensou o seguinte: eu quero colocar uma placa de
de 2 metros. Mas eu sei que se eu colocar, os vizinhos vão reclamar. Então eu vou colocar primeiro uma de 7 metros. Uma placa grande, enorme. Porque quando eles reclamarem, e eu sugerir a de 2 metros, eles vão aceitar. Então o homem colocou aquela placa enorme, todo mundo, como é que pode colocar uma placa dessa no meio da rua? Está vendo que está prejudicando, não é, o aspecto visual das nossas casas, etc, etc, etc. Aí ele disse, rapaz, mas eu preciso colocar. Ele disse, então coloque uma menor. Aí ele disse, eu posso colocar uma de 2 metros? Pode, uma de 2 metros pode. E ele conseguiu colocar. Mas ele usou de um artifício, de uma estratégia para chegar aonde ele queria. Às vezes o inimigo faz exatamente isso para entrar na mente das pessoas e mudar a sua mente. Por isso que Deus diz aqui através da palavra que a nossa mente seja transformada, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é isso que nós precisamos, irmãos. Guardar a nossa mente, proteger a nossa mente de pensamentos destrutivos e colocar a nossa mente naquilo que é correto, independente dos resultados. O cristão não vive de pragmatismo, o cristão vive de princípios. Você pode repetir isso? O cristão não vive de pragmatismo, o cristão vive de princípios. Qual é a diferença, pastor? Viver de pragmatismo é o que importa, é o que funciona. Viver de princípios é viver, isso é correto, isso é certo, isso é bíblico, isso é da vontade de Deus. Então é esse princípio que a gente precisa ter em mente, focar naquilo que é correto. Porque Daniel é admirado até os dias de hoje, como exemplo para nós, como exemplo para os jovens, porque ele não focou nos resultados, ele focou naquilo que era certo. O que era certo a fazer, o que era correto a fazer. A mesma coisa, queridos, nós precisamos ter em nosso coração o que é correto, o que é certo a fazer. Alimentar a nossa mente com pensamentos bons. Eu gosto muito de Filipenses 4:8, que diz, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é justo, tudo o que é de boa fama, tudo o que é louvável, tudo o que é amável, tudo o que é correto, se há alguma virtude, seja isso que ocupe a vossa mente. Seja isso que ocupe a sua mente, para nós podermos encarar os desafios deste tempo. Nós precisamos ter uma mente moldada pela palavra, nós precisamos ter uma mente cheia da palavra de Deus, para ter os pensamentos de Deus e para falar as palavras de Deus. Porque de outra forma, queridos, nós vamos simplesmente nos adaptar a tudo aquilo que está sendo apresentado. Escândalos, pessoas conhecidas, reconhecidas como pessoas de Deus, pessoas, não é, cheias de Deus, e os escândalos aí. E as coisas que envergonham, que nos envergonham, e que muito mais envergonha o Senhor. Porque Jesus disse, queridos, é mister que venham os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vêm. Esse ai de Jesus
Então é sério. O que nós temos que fazer? Olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Saber que essas coisas acontecem. Saber que infelizmente, no próprio meio cristão, evangélico, pessoas agem sem dar bom testemunho, pessoas agem de formas totalmente vergonhosas, mas Deus tem o seu povo, Deus tem compromisso com o seu povo, Deus tem compromisso com a sua igreja, e nós temos que continuar, não é, buscando a misericórdia de Deus, pedindo ao Senhor graça, que Ele nos ajude, que a gente continue, mas sempre entendendo a importância de você dar bom testemunho e saber responder acerca desses assuntos, dessas coisas, de pessoas que perderam Cristo de vista, que perderam a essência da palavra, estão mais focadas no poder político, no poder humano, e querem a qualquer custo se manter lá em cima. E o que fazem nos bastidores, só a misericórdia de Deus. Nós precisamos pedir, Deus tem misericórdia, Senhor. A gente não quer ver essas coisas, nem quer ouvir. A gente quer ouvir, irmãos, é relato do que Deus está fazendo em nossa nação, dos milagres do Senhor, das bênçãos de Deus, amém? Mas estão aí, irmãos, estão aí, e tudo isso sinaliza que o tempo do fim está se aproximando. E nós precisamos guardar a nossa mente, porque guardar a mente é o mesmo que guardar o coração. E dizer, a minha fé não está fundamentada em A, B ou C. Quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Quem derramou seu sangue foi Ele. Né? E se alguma coisa acontece, a gente vê de errado, a gente tem que olhar para a nossa própria vida e dizer, Deus tem misericórdia, porque quem está em pé, cuide para que não caia. Se aconteceu com fulano Beltrano, Senhor, tem misericórdia. Mas eu quero estar firme em tua presença e firme na palavra do Senhor, para não perder aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, através de uma mente transformada, de uma mente renovada. Amados, somente com uma mente moldada pela palavra, nós poderemos vencer os gigantes que vão se colocando em nossa vida. Porque enxergar, pensar de forma natural, todo mundo pensa. Nós precisamos também pensar de forma espiritual. Enquanto que Israel estava sendo ameaçada por Golias, e todo mundo pensando de modo natural, não tem jeito, vamos ser dominados, eles vão nos fazer de escravos. Teve um jovem que pensou de forma espiritual, pensou de forma diferente. E o pensamento dele, o pensamento que ele teve, fez toda a diferença nas suas atitudes. Como foi que ele pensou? Davi pensou, rapaz, esse homem não está mexendo, não é comigo não, não é com vocês não, ele está desafiando Deus. É com Deus que ele está mexendo. Deus está conosco. Deus vai nos livrar desse homem, desse gigante. Vocês não querem ir, não? Vocês vão ficar aí intimidados, vocês vão ficar aí acovardados com esse pensamento derrotado? Pois se vocês não vão,
eu me prontifico a ir. Eu me escalo, eu me coloco, eu me convoco para ir. Porque Ele está desafiando o Senhor, e o Senhor está conosco, e o Senhor nos dará vitória. E com esse pensamento, Davi foi para enfrentar o gigante. Com esse pensamento ele disse: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O pensamento de Davi é: Deus é maior do que você, Deus é maior do que esse gigante. Então esse pensamento, queridos, que nós precisamos ter uma mente renovada. Deus é maior do que essa circunstância. Deus é maior do que esse tempo difícil. Deus é maior do que essa luta que você está atravessando. Nutra sua mente com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus, e você vai enfrentar o gigante, e você vai vencer o gigante, e o poder do Senhor irá se manifestar na sua vida. Não alimente pensamentos negativos, destrutivos, pensamentos de derrota. Pelo contrário, meu irmão, tenha pensamentos que te elevem, que te edifiquem, que te aproxime de Deus. Tenha pensamentos, se, alguma coisa acontecer, você sentir, olha, meu Deus, os anos estão se passando, não é para você ficar triste, é para dizer glória a Deus. Se o Senhor me chamar, eu vou estar com Ele na glória. Porque somente com a mente de Cristo está aqui, queridos, o que molda a nossa mente, o que transforma a nossa mente, é a palavra de Deus. Examine, se alimente, medite na palavra. Porque quando o inimigo vier, você vai dizer: está escrito. O inimigo diz: você não vai conseguir. Aí você diz: está escrito. O Espírito Santo habita em mim. Está escrito: eu sou escolhido de Deus. Está escrito: eu sou mais do que vencedor. Sabe? Nós temos a palavra, irmãos, para moldar a nossa mente. Não deixe que influências externas molde sua mente, a não ser que sejam coisas coerentes com a Bíblia. Bíblico. Mas se não for, recorra ao estar escrito. Porque foi assim que Jesus colocou o adversário para correr, através da palavra. Deus nos abençoe, que tenhamos uma mente renovada e transformada pelo Senhor. Amém? Vamos